Uma boa noite, a paz seja com todos. Nós vamos ler São Mateus, capítulo 16, versículo 1 em diante. Diz assim: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondeu e disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizei, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para a outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isto, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes se fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e quantas alcovas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardastes do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Até aqui. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Ó Senhor meu Deus, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, manifesta, Senhor, o teu olhar penetrante como espada de 2 fios, Senhor meu Deus, que penetra a alma e o espírito, Senhor meu Deus, e opera maravilhas no nosso meio. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode se assentar. Jesus, ele disse para os seus discípulos aqui nessa palavra: tomem cuidado, alertem as pessoas a respeito da doutrina dos fariseus, dos saduceus e também de Herodes, né? Ele amplifica esta sobre Herodes em Marcos 8,15, que ele coloca também ali fariseus, saduceus e Herodes. E ele disse: tomem cuidado com estas doutrinas. Quando eu analiso esse texto, Jesus disse: olha, advirta as pessoas a respeito disso, que as pessoas saibam a respeito disso. Quando Jesus veio ao mundo, ele encontrou um mundo muito cheio de religião, né? Nas épocas de Jesus, o mundo era muito religioso. E eu não estou falando de religiões estranhas, que também tinham muitas, né, religiões pagãs, mas eu estou falando de religiões que se baseavam na Bíblia, no Velho Testamento. Ele encontrou muitos grupos de religiosos organizados de tal maneira que eles faziam as coisas do jeito que cada grupo achava que deveria fazer. Mas o importante e o interessante é que Jesus, apesar de tudo isso, ele reprovou todos esses grupos. Jesus não apoiou e nem aprovou nenhum desses grupos organizados da sua época. Sabe por quê? Porque ele é aquele que diz aqui no livro do Apocalipse, capítulo 20, para a gente entender por que Jesus não aceitou e reprovou esse povo. Nós temos que entender quem é Jesus. Se nós não entendemos quem é Jesus, a gente vai achar por que ele reprovou essa gente. Por que ele reprovou esses religiosos?
O que ele viu de errado ali? Isso tem a ver com quem ele é. No capítulo 19, capítulo 19, verso 11 do Apocalipse, nós temos uma descrição de Jesus glorificado vindo. E ali há uma identificação que, embora quando Jesus estava aqui no nosso meio, humildemente, um ser humano, andando no meio de outros seres humanos, mas ele era o mesmo. Ele era o mesmo. E aqui há essa descrição dele que diz assim: e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Ora, se Jesus é o fiel e verdadeiro, com Jesus nenhum engano passa. Com Jesus o engano não tem vez, a hipocrisia não tem vez, o faz de conta não convence. Aquilo que quer parecer ser é reprovado, e Jesus fala na cara: vão se perder, porque Ele é o fiel e verdadeiro. Jesus é verdadeiro, nele não há sombra de mentira. Com Jesus é ou não é? Não tem esse negócio de mais ou menos. Vocês entenderam? Porque Ele é fiel e verdadeiro. Ele é Deus. E Ele, quando estava aqui andando no meio daquele povo religioso, Ele viu que aquilo era uma farsa. E Jesus reprovou a vida daquelas pessoas. Jesus reprovou a maneira de agir daqueles religiosos da sua época. E Ele disse aos discípulos: advirtam. Ou seja, ensine as pessoas que não caem nessa mesma armadilha. Então, por isso que ele diz advirta as pessoas a respeito disso. Ensinem a respeito disso e tomem cuidado. Continuando aqui, diz assim: e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sabe por quê? Porque os olhos de Jesus penetram a alma e o espírito. Ele conhece o que é verdadeiro e ele conhece o que é falso. Ele sabe aquilo que é e aquilo que não é. Aquilo que parece ser, para Jesus não vale. Tem que ser de verdade. Ou é ou não é. Amém? Eu sei que você já ouviu eu pregar a respeito dos fariseus e dos saduceus, mas a palavra de Deus se renova a cada manhã. A cada dia, Deus fala de uma forma diferente, e Ele fala e Ele aplica a sua palavra de uma maneira diferente. E diz aqui: e ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Jesus é o verbo eterno, é a palavra de Deus, Ele é o próprio Deus. E seguiam nos exércitos dos céus em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uma vez vieram me perguntar que Jesus fazia tatuagem que tinha escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores na coxa, né? A versão mais acurada dessa palavra diz: porque Jesus estava com um manto. É escrito aqui, ele havia um manto comprido, ele estava vestido de um manto. E estas palavras estavam escritas no manto sobre a sua coxa. É no manto, não é uma tatuagem na perna, né? Como alguns que querem fazer tatuagem estão pensando, né? Porque já vi gente dizer isso: mas Jesus, não é nada disso. A Bíblia diz no manto. Aqui na nossa versão diz sobre a sua coxa, mas ele estava vestido de uma veste salpicada. Tem tradução de vestido de um manto, né? E no manto. Na versão King James está escrito: no manto sobre a sua coxa.
Estava escrito Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, esta é a visão daquele que julga todas as coisas, daquele que reprovou e disse para os seus discípulos: cuidado com a doutrina dos fariseus. E o que eram essas doutrinas que eles tinham? Ora, os fariseus, Jesus condenou neles a hipocrisia. Jesus disse muitas vezes, aliás, ele começa dizendo fariseus hipócritas. Jesus, quando se referia a esses fariseus, ele chamava eles de hipócritas, aqueles que pareciam que era uma coisa e eram outra. Então, eles criam nas coisas certas, eles criam na ressurreição, criam em a existência da alma, eles criam que existiam anjos, criam que existiam demônios, eles criam nas coisas espirituais, eles criam em tudo que deveriam crer. Porém, os seus atos não eram compatíveis com aquilo que eles diziam que criam. Aquilo que eles apresentavam para fora, aquela santidade, era uma farsa. E então, Jesus disse: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Porque eles, por fora, era uma coisa, Jesus chamou eles de sepulcros caiados, por fora pintadinho, bonitinho, mas dentro estava cheio de podridão. Ele disse para os fariseus: olha, vocês são aqueles que limpam o exterior do copo, mas o interior do copo está sujo. E ele dizia o seguinte: limpa por dentro. E é isso que ele está dizendo. Ele dizia aos fariseus, e ele disse que ele os reprovou por causa disso, deles quererem parecer uma coisa que não era. Eles realmente eram uma farsa, eles eram hipócritas, embora tivessem no seu bojo uma doutrina certa. Isso que é o mais trágico. Eles tinham um ensinamento correto a respeito de ressurreição, vida eterna, espírito, alma. Tudo isso eles tinham corretamente. Eles tinham feito a lição de casa nessa área. Porém, a sua vida com Deus era falsa, era hipocrisia. E Jesus disse que por isso, eles estavam reprovados. E os saduceus? Os saduceus eram diferentes, eram os mais ricos, eram até mais ricos do que os fariseus. Eles eram uma casta alta do povo de Israel, e eles não acreditavam em nada, não acreditavam em vida eterna, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em espírito, não acreditavam que havia anjo, demônio, nada disso. Eles não acreditavam em nada. Então, por que é que eles eram religiosos? Eles eram os religiosos da forma, da liturgia. Eles gostavam de estar na liturgia, de estar no culto que eles frequentavam e da posição que a religião dava a eles. Porque a religião dava a eles certos privilégios. E então eles se aproveitavam disso. E embora eles não crescem em nada, eles eram aqueles que eram da aparência daquilo que eles realizavam. Eles achavam que Deus estava precisando de algum tipo de ritual para ser agradado. E Deus não se espanta com rituais. Deus, Ele quer um coração transformado, quer gente que nasceu de novo. Ele quer realmente alguém que é verdadeiro, porque Ele é verdadeiro. Ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo e vê aquilo que os outros não veem. Não é verdade? Aquilo que ninguém vê, Deus está vendo. Deus vê. Ele vê até os nossos pensamentos. Ainda a palavra não chegou à boca e Ele já conhece a palavra. Antes de a gente falar, Ele já sabe de tudo o que a gente vai falar. Antes da palavra, antes da gente falar, Ele já entendeu. Não precisa nem falar, Ele já sabe o que você pensou.
E depois vem aí os herodianos, que Jesus citou em Marcos 8:15, né? Que eu falei para vocês, Marcos 8:15. Eu vou ler com vocês aqui, para vocês verem que Jesus também falou do Herodes. Marcos 8:15. E ordenou-lhes, Jesus, né? Ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Guardai-vos tomem cuidado com o fermento do Herodes, tomem cuidado com o fermento do Herodes, tomem cuidado com a doutrina do Herodes. O que tem de especial nessa doutrina de Herodes? Herodes o Grande, ele construiu o maior templo para Deus que já foi construído na história antiga. Ele tinha construído o templo, aquele templo que Jesus visitou e disse: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Foi construído por Herodes. Ele era muito maior do que o templo de Salomão. Ele era um templo majestoso, que os discípulos disseram: olha que pedras, que estrutura. Então, dizer que um Herodes não era religioso, sim, ele era um religioso, tanto que ele empenhou parte dos recursos e da sua inteligência, que ele era inteligente, não era uma pessoa desprovida, né? Mas ele era inteligente, um mestre em arquitetura e tudo mais, e ele mandou fazer aquele templo majestoso de Jerusalém. E alguém pode dizer: olha que construções, que maravilha. E muita gente, se olhasse do ponto de vista humano, ia dizer: não, esse aqui tem que ter um lugar especial lá no céu, porque ele construiu este templo majestoso para Deus. Não é assim? Até hoje tem muita gente que tem essa concepção. Acha que Deus está interessado em construção, em construções de pedra, e que tem gente que acha até que, olha, eu fiz tantos templos, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e acha que isso vai contar ponto lá com ele, com Deus. Pode até contar, se houver uma contrapartida na vida. Deus vai olhar quantos templos você fez, se realmente você, dentro de você for verdadeiro, você nasceu de novo, é nova criatura, você adora a Deus em espírito e verdade, você é um salvo em Jesus, aí sim, isso resolve. Mas o que acontecia com Herodes? Ele fez tudo aquilo, fez aquela construção majestosa, ele investiu nisso, mas ele também mandava matar até os membros da família por causa do poder. Era um homem obcecado pelo poder. E se não tomarmos cuidado, Jesus, ele falou a respeito do perigo daquele que é obcecado por poder. Ele se corrompe. E foi o que aconteceu com Herodes. Ele mandou matar membros da família para permanecer no poder. Ele tirava qualquer um que entrava no seu caminho. Ele aniquilava aqueles que ele achava que poderiam fazer sombra a ele, para o seu poder, para manter o seu poder ativo, e ele governando a sua terra como rei Herodes. Então Jesus diz: tome cuidado, não é? Tome cuidado com esses que são obcecados por poder político, por poder eclesiástico, por se manter no poder a qualquer custo, porque um dia eles vão enfrentar aquele que tem os olhos como chama de fogo e é o fiel e verdadeiro, e todas as coisas ficarão claras. E assim como Herodes vai ter que dar conta daqueles que ele matou, aqueles que seguirem a mesma doutrina do Herodes também terão que dar conta. Então Jesus, ele que é o fiel e verdadeiro, é aquele que é o verdadeiro Deus e a vida é eterna, aquele que tem os olhos como chama de fogo e conhece a nossa alma, o nosso espírito,
ele disse para nós sermos verdadeiros. O que é que o cristão tem que ser? Nós temos que ser nascidos de novo, temos que ser novas criaturas. As coisas velhas têm que ter passado e tudo que era velho foi jogado fora. Nós não podemos guardar na nossa vida nada do passado, nada daquilo que era velho, aquilo que era estragado, não devemos guardar na nossa vida. A gente tem que realmente ser nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas têm que ter passado, você tem que ser um novo homem, uma nova mulher, porque assim você vai receber de Jesus, quando ele dizer vinde, você que é verdadeiro adorador. No capítulo 4 de João, capítulo 4 do verso 20 ao 23, aquela mulher samaritana fez uma pergunta a Jesus, e ela disse: nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhes Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Pois Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura o quê? Adoradores verdadeiros. Jesus não procura a aparência. Jesus não procura como os fariseus faziam, né? Que criam a coisa certa, mas eram falsos, hipócritas. Jesus também não procura aquele que faz um culto bonitinho, mas de repente dentro dele não tem nada, ele não acredita em nada daquilo, como os saduceus, que realmente eles só adoravam, eles gostavam da liturgia do culto, e achavam que Jesus, que Deus estaria já satisfeito com a liturgia. Eles amavam os primeiros lugares nas sinagogas, eles amavam até a roupa diferente que eles usavam, umas roupas, Jesus falou, eles alargam os filactérios, que tinham umas franjas, e eles faziam maiores aquelas franjas do que deveria ser, para aparecer mais. Até na roupa havia vaidade, porque eles faziam aquelas roupas diferentes para mostrar ao povo que eles eram os sacerdotes, que eles eram aqueles que eram os religiosos, os justos, entre aspas, né? Porque na verdade era assim que o saduceu pensava, e o Herodes, que só pensava em poder, embora tenha feito uma grande construção para Deus, mas o seu coração não tinha a contrapartida. Realmente ele não entendeu Deus, não conheceu Deus, ele não sabia qual era a natureza do Deus que ele disse que queria fazer uma obra majestosa para ele. Amém? Então Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, porque ele é verdadeiro, e só aceita aquilo que é verdadeiro, aquilo que é original, aquilo que é de verdade. Amém? Louvado seja Deus, né? No capítulo 23, Jesus diz, capítulo 23, do 13 ao 14 de Mateus. Olha o que Jesus fala aqui, é uma coisa complicada. 23, do 13 ao 14. E o que eu amo em Jesus é que Jesus, ele não falava com meias palavras. Jesus não era politicamente correto. Hoje em dia tem um negócio politicamente correto. Você não pode falar assim que o povo vai embora. Você não pode falar assim que o camarada sai do canal. Não pode falar isso, porque senão o camarada vai embora e não volta mais na igreja.
Jesus falava e o povo ia embora. Jesus falava, quem ir embora também pode ir, né? Falou para os discípulos que, mestre, se escandalizaram que o Senhor falou, o Senhor não devia ter falado isso. Foi todo mundo embora. Jesus ficou sozinho na sinagoga com 12 apóstolos que também estavam escandalizados. E Jesus perguntou, vocês também querem ir? Ele falou, não, só o Senhor tem palavra de vida eterna. A gente vai ficar aqui e a gente vai aguentar a pancada. Amém. Porque Jesus, irmãos, ele não era assim. Jesus não adulava ninguém. Esse Jesus adulador que fica passando a mão na cabeça. Jesus chamava a gente ruim de ruim. E chamava a gente boa de gente boa. Jesus não falava pro hipócrita que ele era bonzinho. Falava, você é hipócrita, está perdido. É ou não é? Era assim Jesus ou não era? Era assim, Jesus é assim. Só fica escandalizado quem não conhece Jesus. Quem conhece Jesus sabe que ele fala a verdade e ele fala na cara da pessoa, né? Então está escrito assim, ai de vós. E isso estava na presença dos escribas, fariseus e saduceus, herodianos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Você já pensou ouvir isso assim na cara, assim? Ó, vocês percorrem, andam, vão longe para fazer um convertido ao judaísmo. O prosélito é um gentil que é convertido ao judaísmo. E Jesus disse, vocês andam os céus e a terra, vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o tendes feito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que ele falou que eles eram? Filhos do inferno. Jesus não agradou ninguém. Eu imagino que eles não ficaram nada satisfeitos. Ai de vós, condutores cegos, guias cegos, ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer um que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior do que o ouro? Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, este é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã e o endro e o cominho, e desprezai as mais importantes, o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis fazer estas coisas e não omitir aquelas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que eles deveriam. Alô? Eles estão dizendo que eles deveriam saber que, embora eles dizimassem o mínimo, as mínimas coisas, até as folhinhas de louro, de endro, de cominho que eles pegavam, eles tiravam a 10ª parte. Mas ele disse o seguinte, que eles deveriam fazer, sim, eles deveriam dar o dízimo, mas eles não deveriam esquecer da misericórdia, eles não deveriam esquecer do amor e da misericórdia. Amém? Do juízo, mais importante da lei, ou seja, o juízo, a misericórdia e a fé. Não deviam, vocês deviam fazer uma coisa e não esquecer a outra, né? Tem gente que pega isso aqui e fala, para Jesus falou para não dar o dízimo. Não, ele falou que devia dar o dízimo, mas ele falou que vocês não deviam esquecer da fé
não devia esquecer da justiça, do juízo, da misericórdia e das demais coisas que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Então o que ele disse aqui? Ai dos escribas e dos fariseus e dos saduceus, daqueles que parecem ser e não são, mas são uma falsificação daquilo que deveria ser. Amém? Diz aqui Jesus: eles receberão mais rigoroso juízo. Capítulo 14: por isso sofrereis mais rigoroso juízo. É o final do capítulo, do versículo 14. Por isso eles receberão mais rigoroso juízo. Amém? Louvado seja Deus, né? Capítulo 7 de Mateus, versículo 21. Diz assim: nem todo, acharam? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é todo aquele que fala Senhor, Senhor Jesus, Jesus. Não é verdade? Nem todo que me chama de Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, que dia? No dia do juízo: Senhor, Senhor, não profetizamos. Então, Jesus ele diz aqui: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Onde é que está o segredo? Tem que ouvir as palavras de Deus e pôr em prática. Não adianta ouvir a palavra de Deus e agir que nem um filho, né, do mal. Não adianta a gente ouvir a palavra de Deus e na prática a gente é outra coisa. Fica ruim. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e coloca em prática, eu vou assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, quem ouve as palavras de Jesus e pratica, edificou a casa sobre a rocha, com alicerce. Vem chuva, vem tempestade, vem problema, mas ele resiste. Mas diz aqui, que aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, eu compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Nessas duas parábolas, Jesus fala de duas coisas, né? Fala daquele que é praticador de iniquidade, embora faça coisas pensando que está agradando a Deus, mas ele não é nascido de novo e pratica o mal, que no dia do juízo virá uma sentença contrária. E ele fala daquele que ouve as palavras e pratica, e daquele que ouve as palavras e não pratica. Aquele que não pratica, a casa cai. Já viu falar essa expressão, a casa caiu? Já pensou chegar lá no juízo e ouvir uma palavra, olha, a casa caiu? É ou não é? A casa caiu. Por quê? Porque eu ouvi as palavras, mas não punha em prática. Era que nem Saduceu, Fariseu e Herodiano, que Jesus os reprovou. Mas Jesus tem para nós uma nova vida. Jesus tem algo bom para a gente. Jesus ele veio para que apagar os nossos pecados, nos dar uma nova vida e nos dar a vida eterna, para que nós sejamos verdadeiros adoradores em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador, está escrito no fim do livro, ele venceu. No final do livro está escrito. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque Jesus disse: advirta o povo a respeito disso. Está escrito aqui: advertir e tome cuidado. Amém? Amém. Que Deus abençoe meus irmãos. Que você guarde essa palavra, né?
Com Jesus nem tudo que reluz é ouro. Não é verdade? Nem tudo que brilha é ouro. Mas aquilo que é verdadeiro, aquilo que é de verdade, é isso que Deus está procurando. Verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que realmente fazem a sua vontade, ouvem a sua voz, conhecem a sua voz e o seguem, e o seguirão até aquele dia, onde eles vão receber a vitória e a vida eterna para sempre. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe também você que está em casa, abençoe a sua família, e abençoe a família de vocês também, em nome de Jesus. Amém.